Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez aqui neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que o Altíssimo possa estar no coração de cada um de vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim. Mais uma vez quero trazer um vídeo que possa agregar no seu currículo de discernimento, entendimento, compreensão e lógica. É um vídeo pequeno, mas uma bomba contra o sistema opressor, enganador, tá? Através da Babilônia romana, a Matrix, criado pela grande meretriz de 17 e 18 de Apocalipse. Na verdade, esse vídeo é uma segunda parte do vídeo anterior que eu falo dos seres solares, das entidades solares, personificado na pronúncia do nome Jesus ou da pronúncia Deus, que é Zeus, que é Júpiter, tá? Quem acompanha o canal há um bom tempo sabe muito bem do que eu estou falando. Quem chegou no canal agora, eu indico você assistir os vídeos anteriores para ficar por dentro. O sincretismo e o secretismo, na verdade, é a atualização dos antigos deuses adorados no Egito, no povo sumério, na Pérsia, tá? E só adaptaram dentro do cristianismo os deuses da Grécia. E vou mostrar que esses deuses, essas entidades solares, tá? Ainda continuam sendo veneradas dentro dos templos religiosos, dentro das religiões, principalmente dentro do cristianismo, que é um povo que, segundo as palavras do profeta Oséias, foi destruído ou padeceu por falta de conhecimento. Porque isso aqui você não vai ver sendo pregado dentro dos templos religiosos, você não vai ver nas escolas dominicais, não vai ser exortado pelo cooperador, pelo pastor, tá? Então, por quê? Porque é justamente o que vai confrontar aquilo que eles pregam, tá? Então, preste atenção, já conto com a sua participação nos likes, compartilhamentos com o máximo de pessoas no grupo de WhatsApp, no Facebook, enfim, e comentários construtivos. O seu like ajuda muito, tá? O robô do YouTube reconhecer que tem relevância e indicar para mais pessoas. Então vamos lá. Como eu falei nos vídeos anteriores, esse aqui é conhecido como Jesus, tá? Do latim, que foi traduzido para o português Jesus. E Jesus, na verdade, tá? Além da história de Essos, vocês podem pesquisar o que é o deus Essos, que era carpinteiro, e na verdade era um deus gaulês, um deus pagão, certo? Além da história de Mitra. Quem era Mitra? O deus Sol, que eu sempre falo, a qual o governador de Roma já servia. Veio daqui a história do Partido Pão, tá? A história de Tamuz, a história do deus Amon-Ra, né? O deus Ra, que era o Sol no Egito. O Apolo, o Hermes, que mais? O Sol Invictus, a festa Saturnália, enfim. Tudo isso foi personificado pela Igreja Católica em um objeto chamado de ostensório. Você já deve ter visto aí os papas levantando esse objeto, que é a personificação de Jesus. E nesse vídeo interessante que eu vou mostrar que, além desses deuses, essas entidades do Egito, né, do povo sumério, da Mesopotâmia, serem personificados no nome Jesus, no personagem, nos objetos, ele também representa o deus Gadu, o deus Sol, o deus da maçonaria. E nós vamos ver isso aqui. Então, eu poderia trazer vídeos aqui mostrando, né, esses louvores, mas questão de direitos autorais, né, a gente faz um vídeo bem trabalhoso e de repente o YouTube consegue derrubar por questão de estar utilizando de áudio ou imagem de outros canais, né? Então tá aqui, ó, é o grupo Diante do Trono, um grupo bem falado no meio evangélico, a qual já trouxe aqui
né? Diante do trono, a imagem do Bafomé na capa, né? Da estrela, né? De Janus Lucifero, né? Estrela d'alva, para quem não conhece, a estrela Rinfã. E agora fazendo menção ao Sol da Justiça, tá? Grupo diante do trono. Vamos ver se realmente é só isso mesmo, tá? Várias pessoas entoam esses tipos de louvores dentro dos templos. Aline Barros, aqui um símbolo meio que cabalístico, né? Certo? Sempre tendo mensagem subliminar, sempre tendo Goetia de Salomão envolvido, que são símbolos de ocultismo, tá? E a pronúncia do Sol da Justiça. Então, a questão dos evangélicos, tá? Eles sempre fazem, seja nos louvores, nos logotipos dos templos, né? Nas suas pregações, nos símbolos da igreja, para você que congrega ainda, repare, menção a esses seres, né? Na verdade, esse paganismo camuflado de uma forma suave, né? No meio evangélico, certo? E você que louva esses hinos, canta esses hinos, é preciso chegar ao pleno conhecimento, tá? Gerson Rufino, dia de sol, e com certeza o sol que ele está falando aqui é a palavra Deus. Deus significa dia, dia significa brilhante, brilhante é as margens de diversas deidades solares, como eu já provei nos vídeos anteriores e vou continuar mostrando para vocês. Então, como não é mencionado o nome do Altíssimo, fica à mercê de estar louvando de tabela a esses tipos de espíritos, né? Esses tipos de entidades. É isso que eles estão ensinando você, a evangélico, cristão, que não tem um pouco de mente aberta para poder discernir essas coisas. Então, dia de sol, um grupo chamado Rosa de Saron, o sol ainda brilha, tá vendo? Tem até o símbolo do sol ali. Vamos continuar. Então você poderia pesquisar por si próprio no YouTube ou no Google. Você vai ver vários hinos falando do sol, né? Aqui é um tal de Gese Monteiro, tá? A gente não vai trazer vídeo por vídeo porque eu acho que isso já é o suficiente para provar para vocês que o sol é venerado nos louvores, nos hinos, dentro dos templos evangélicos. O que eu vou trazer aqui é a questão das deusas pagãs, tá? Como eu já trouxe deuses do próprio fogo, deuses solares, né? Como Amon-Ra, Mitra, Invictus, tá? Agora de forma feminina, personificado na pronúncia Jesus. Jesus ou Deus, que significa dia, brilhante, é de tabela ou de forma camuflada, maquiada, a veneração a esses seres, a essas entidades. Essa é conhecida como Meretseger. Desculpa se eu falar errado. Era uma deusa serpente. Olha a serpente querendo ser venerada, adorada, né? Ser exaltada. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, né? A vontade dele é ser venerado como o Altíssimo. Então ela é uma serpente antiga da mitologia egípcia. No seu nome significa que ama o silêncio ou amada pelo silêncio. Era representada como uma simples cobra, como uma mulher com a cabeça de cobra ou como uma cobra com a cabeça de mulher. Tinha por vezes, presta atenção, em um toucado constituído por disco solar, que é aquela auréola, né? O diadema, pela igreja evangélica falado de diadema, na cabeça de, entre aspas, pessoas que atingem níveis de consagração, se tornam chamadas de santas. Palavras santas, de santidade, que é na verdade a etimologia de Satã, entendeu? Então, na verdade, a palavra foi trocada de Kadosh, que deveria ser palavra pessoas sagradas, né? Então,
esse disco solar, tá, é reconhecido como o Sol na cabeça dessas entidades, como eu já trouxe o nome Jesus. Veja só, isso aqui são pedras, tá, encontrada dentro das pirâmides, é documento também, para quem diz que eu estou inventando, e o símbolo da serpente com o sol na sua cabeça, tá vendo? Tem muito a ver com os Anunnaki, né, com os seres visitantes do passado, viajantes do passado, enfim. Tá vendo? E a serpente querendo ser o próprio Altíssimo. Aqui no livro de Ezequiel 8:16, tá? Eu já trouxe a questão do Tammuz, a qual fala que eles estavam no átrio do pátio de um templo e de repente eles, virados para o Oriente, adoravam quem? O Sol. Eles adoravam o Sol, tá? Já aqui no livro de Deuteronômio 4:19, que não levastes os teus olhos a Chamaim e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, e todo o exército da Chamaim, e sejas impelido perante eles, e sirva aqueles que o Altíssimo, Yod-Heh-Vav-Heh, repartiu a todos os povos debaixo da Chamaim. Ou seja, desimpelido, tá? Para vocês não se inclinar, não inclines perante eles. Perante quem? Perante o sol, nem a lua e nem as estrelas, que na verdade não são esses astros, tá? Que a gente vê, mas a representação também de entidades. Existem várias entidades que representam o sol, como eu estou falando. Existem várias entidades que representam a lua. E existem várias entidades que representam as estrelas. Isso no esoterismo, na Cabala, na Talmud, tá? É totalmente normal esse politeísmo. Então, a questão da serpente. Veja que no início era a serpente, né? E se alimentou de tanta corrupção do homem, de tanto ego, de tanta maldade, que ele desenvolveu, ele cresceu. E agora não é mais serpente, agora é dragão, né? Eu sei que é metáfora, mas a questão de você ver a evolução, o crescimento, tá, da maldade nessa forma de interpretação. Naquele dia, o Altíssimo castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa. As duas serpentes, que pode ser também a metáfora das duas bestas, né? E matará o dragão que está no mar. Então esse mar aqui também representado pela população, tá? A serpente veloz, que a gente pode falar de tecnologia, eu vou falar de Ouroboros, eu vou falar de metaverso, tá? Que é o símbolo da serpente veloz hoje em dia, tá? E o Leviatã, serpente tortuosa, a serpente que representa a iniquidade, o pecado, tá? A maldade do homem. Conforme cresce a serpente veloz, né? A serpente da tecnologia, cresce também o pecado, a serpente do pecado. Já aqui, tá? Em Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Veja que agora ele é um dragão, mas é a mesma que a antiga serpente, tá? Chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus malaquins foram lançados com ele. Já aqui em Apocalipse 20, versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então tá aqui a cultura da serpente, tá? Sendo venerada no mundo inteiro, no hinduísmo, tá? Na questão de várias culturas. E olha só que interessante, essas serpentes tortuosa e serpente veloz, sempre citando as duas, se entrelaçando aqui, ó. Você já deve ter visto isso de forma não visível, não tão transparente, não tão cristalino, nos símbolos por aí, tá? Mas é uma mensagem subliminar antiga. Olha só, quem é esse?
Vocês conhecem muito bem. Baphomet, tá? Ou Baphomet, é adorado na maçonaria, com cabeça de bode antropomórfico, tendo a estrela na sua testa, tá? E olha só a sua genitária. Além de ser hermafrodita, tá? Tem seios femininos e um pênis masculino e as serpentes se entrelaçando, né? Olha só que interessante. E a gente vai ver esse símbolo aqui, tá? Vamos aqui a questão da estrela na sua testa. Citada aqui no livro de Apocalipse 12:4, e a sua cauda levou após si a terça parte do quê? Das estrelas da Chamaim, as estrelas do céu. Essas estrelas representam os mensageiros. Por isso que significa a palavra Malak, mensageiro. Anjo significa mensageiro. Ele lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, tá? Que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Já aqui em Judas 1, versículo 13, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, são esses anjos, né? Esses mensageiros, para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Vamos para mais um capítulo, citado em Isaías, Ishaial 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, a Chamaim, acima do quê? Acima das estrelas do Altíssimo, acima das estrelas de Odire-Vavirê. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então essas estrelas aqui são representadas por anjos. Por isso Baphomet tem a estrela Rinfã de Anos Lucifero sobre a sua testa, a estrela d'alva. Vocês que cantam aí Cristo estrela d'alva ou estrela da manhã nos louvores, nos hinos, dentro da congregação, da assembleia, olha só que interessante. Vocês não sabiam disso, né? E o Horus Bourus, tá? A sua genitária, que eu falei que está totalmente visível nos símbolos, tá? E a gente não percebe. Olha só que interessante aqui, ó. É no símbolo da medicina, é no símbolo da farmácia, é no símbolo, vários tipos de símbolo, trazendo a serpente, fisioterapia, odontologia, veterinária, enfermagem, tudo tem símbolo igualzinho, tá? O da serpente entrelaçada, a genitária de Baphomet, tá vendo aqui, ó? Olha só, vê se não é o mesmo, e tendo asas, né, para representar anjo caído. Então, essas vacinas criadas, eu não vou entrar nem nessa questão, tá? Esses tipos de símbolo que eu já trouxe aqui no canal. Fica na sua consciência discernir o que eu tô querendo dizer. Nem tudo a gente pode falar abertamente aqui. O YouTube está banindo, está derrubando, está censurando, certo? Mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Isso representa a serpente veloz. O Horus Boros que eu falei, tá? O símbolo da eternidade. O que a ciência quer fazer? O que Elon Musk quer fazer? Hã? O que Bill Gates quer financiar? O que mais? Esses caras querem fazer através da tecnologia, de forma cibernética, inteligência artificial, mesclar o barro com ferro, conforme a profecia de Daniel, e o homem chegar a um tempo a alcançar a imortalidade, né, no corpo físico. Então vamos voltar atrás aqui. A serpente sempre quis ser adorada e venerada, tá? Uma deusa aqui. Já trouxe aqui a questão de Apolo, que é o deus Sol, o deus Hélio, que é o deus Sol, o deus Ra, ou Amon-Ra, que virou Amém, né? Esse Amon era chamado de deus Amon, depois virou Amém. Olha só que interessante. O deus Mitra, que era o principal deus aí do Flávio Constantino, governador de Roma, e
a personificação principal, o personagem, contendo todos esses nomes, todas essas entidades no nome Jesus, tá? Que nunca foi branco, o verdadeiro Salvador e Messias era negro, tá? Aqui tá branco e é também a história, e tendo o sol lá atrás, tá vendo? A questão solar. Então, ele foi personificado nesse tipo de objeto. Agora vamos chegar a um ápice aqui final do vídeo, para você ver que esse representa também o deus da maçonaria. A maçonaria sempre esteve ligado com o cristianismo, embora muitos discordam, tá? É só você estudar a questão dos cavaleiros templários, das santas cruzadas, a qual era representantes, tá, da fraternidade, e junto à Igreja Católica mataram em nome de Deus, mataram em nome de Jesus, certo? O passado tem muita história que convém cavucar para você chegar a um pleno conhecimento. Então esses objetos representam o próprio Gadu. Jesus seria Gadu? Já trouxe aqui a questão. Jabulon, Yahvé, tá? Como que eu falo que esses objetos aqui estão dentro da própria maçonaria? A personificação de Jesus na maçonaria. Olha só que interessante. O simbolismo maçônico, tá? O Horus, né? O olho que tudo vê, a pirâmide representando a questão aí do Egito, tá? Os deuses do Egito. Dentro de um sol, que também representa a palavra iluminados, da onde vem Illuminatis, que tem a ver com a maçonaria, que é dominar o mundo através da nova ordem mundial. E olha só, sol. Seria a personificação Jesus Sol dentro da fraternidade? Olha aqui o solzinho aqui, tá? Olha só que interessante. O G de Gadu, né? Grão-mestre. Mundo gospel, tá certo? Inclusive a idade que é pregada em cima dos púlpitos de 33 anos, o Messias crucificado, tem a ver com os 33 graus dos grão-mestres, tá? É uma forma oculta aí de mostrar essa lealdade. Então tá aí, ó. Não deixa, a imagem não deixa eu mentir, certo? Olha só, você pode pesquisar por si próprio, ó. Essa é uma loja maçônica, tá vendo? Sol lá em cima, tá vendo? A personificação do ostensório da Igreja Católica também está dentro da maçonaria. O deus Gadu, o grande arquiteto do universo. E eu já vi louvores e hinos de templos evangélicos, de harpa cristã, né? Cantando Sião Celestial, o teu arquiteto é chamado Senhor. Então tá aí, de uma forma subliminar, mostrando quem é o grande arquiteto, tá? Se você gostou desse vídeo, eu conto com a sua participação sempre nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas, tá? E vamos junto crescer, desenvolver o despertamento racional para que possamos, com certeza, chegar na estatura de um varão perfeito. Valeu a todos vocês, Xalaim, até o próximo vídeo.